Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Prosseguindo com o seminário sobre a autoridade moral de Agênese, nós vamos trabalhar na manhã de hoje mais algumas passagens do Evangelho que Allan Kardec comenta fatos sobre Jesus. Vamos ver agora a aparição de Jesus após a sua morte. A Gênesis capítulo 15, itens 56 e 61, 62 e 63. Mas Maria Madalena se conservou fora perto do sepulcro, a derramar lágrimas, e estando a chorar, como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro do lado dos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela respondeu: É que levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus. Este então lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou e disse: Rabone, isto é, meu Senhor. Jesus lhe respondeu: Não me toques, porquanto ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte: Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que viram o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. São João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Então, nós temos aqui a primeira aparição de Jesus após a sua morte. Ele apareceu para Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Vamos ver o comentário de Allan Kardec. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos em tais ocasiões todos os caracteres de um ser fluídico. Então, antes desse item, Kardec cita várias passagens que Jesus aparece na estrada de Emaús, na praia, quando ele janta junto com os discípulos, come peixe, né? Ele aparecia e desaparecia, o que caracteriza a presença de um espírito desencarnado que momentaneamente se materializa para uma convivência mais íntima
com os seus discípulos. Pelo fato, como nós vimos ontem, da grandeza espiritual de Jesus, do fato dele ser um espírito crístico, a manipulação de fluidos por um espírito crístico é muito simples do ponto de vista da capacidade que ele tem de manipulação. Por isso, esses fenômenos que aconteceram após a morte de Jesus eram bem a miúdes. A última aparição não foi relatado no Evangelho, mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, mostra a última aparição de Jesus na mensagem 500 da Galileia, quando ele faz uma preleção para mais ou menos 500 pessoas, que fala do porvir do cristianismo, da reencarnação daquelas pessoas nos vários séculos vindouros, e depois ele ascende, e aí a partir daí ele não há mais nenhuma aparição desse tipo que nós estamos vendo aqui. Continuando com Kardec, aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece. Uns o veem, outros não, sob aparências que não o tornam reconhecível, nem sequer aos seus discípulos. Mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua própria linguagem carece de vivacidade da de um ser corpóreo. Fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes, sentem que já não é um homem. Então, essas reflexões que Allan Kardec faz é muito interessante, porque a tese que Jesus não tinha um corpo normal e sim um corpo fluídico é totalmente descabida, até pela a forma como Jesus convivia com os discípulos antes da sua desencarnação e a forma como temos os relatos das aparições após a sua desencarnação. Eram formas totalmente diferentes de se manifestar junto aos discípulos. Nós vimos pelo relato de Maria de Magdala que ela própria, que conviveu com Jesus muito intimamente, não o reconheceu de pronto. Na passagem de Emaús, os discípulos só conseguem reconhecê-lo quando ele parte o pão. Pelo jeito como ele parte o pão, ele foi cear junto com os discípulos, e aí eles reconheceram que era Jesus. Então, nessa fase, Jesus aparece como um agênere. Até a sua morte, ele caracterizava uma pessoa, como se diz popularmente, de carne e osso, e não uma aparição tangível, como é a teoria apresentada no movimento espírita por Jean-Baptiste Rostand. Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com o seu corpo carnal, todos o veriam, como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades, a que provavelmente não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. A ignorância sobre o perispírito na época era muito grande. A ponto, por exemplo, de Paulo, quando desdobrado do corpo numa
experiência lúcida em que ele desdobra do corpo e encontra Abigail e Estevão, está relatado esse fato no livro Paulo e Estevão, ele fica admirado deles se ver num traje branco, esvoaçante. Ele olha o próprio corpo. Após a sua morte também ele reconhece o corpo perispirítico sem as cicatrizes que ele tinha no corpo físico. Então, na época, o conhecimento do perispírito é praticamente nula entre os judeus na época. O que fez com que eles pensassem, após a morte de Jesus, devido a essas aparições, que ele havia ressuscitado no próprio corpo físico, porque era uma aparição tangível. Mas não significa que ele estava da mesma maneira. Os próprios relatos do Evangelho, como Kardec cita, mostra que havia uma diferença entre quando ele estava encarnado, que ele coloca aqui quando estava vivo, e quando as manifestações, as aparições tangíveis dele desencarnado. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu por terem uma aparência sobrenatural e as considera, sem exceção, lendários, o Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos. Prova a possibilidade deles não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que apresentam com análogos fatos produzidos por uma imensidade de pessoas nas mais vulgares condições. Por serem, de certo modo, tais fatos do domínio público, eles nada provam, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. Então, essa visão teológico-dogmática de Jesus como um ser sobrenatural, excepcional, no sentido físico do termo, porque ele era excepcional pela pureza espiritual dele, isso sim, mas não por essas questões puramente materiais, que tinha um corpo diferente, que tudo dele era diferente. Na verdade, o que acontecia é que esses fenômenos da época eram muito raros. Diferente, por exemplo, no século XIX, que houve muitos fenômenos das chamadas materializações ou aparições tangíveis. Ontem, Afro citou o caso das pesquisas de William Crookes, relatado no livro Fatos Espíritas. São pesquisas muito interessantes que, utilizando da médium Florence Cook, o espírito Kate King, ela se materializava, conversava com as pessoas, era pesada, tiravam pedaços do cabelo dela para poder examinar ao microscópio. Tudo isso foi feito. Então, o que caracteriza exatamente o mesmo fenômeno que aconteceu com Jesus após a sua morte. Por isso que Kardec fala, análogos fatos são produzidos por uma imensidade de pessoas nas mais vulgares condições. Tem as pesquisas também de Charles Richer, que também operava materializações, muitas outras pesquisas na época. No Brasil, o caso da médium paraense Ana Prado, que também produzia esses fenômenos de materialização. E Allan Kardec, no livro dos Médiuns, faz uma análise muito clara disso. São fenômenos de efeitos físicos, em que os espíritos, manipulando o fluido ectoplásmico que os médiuns produzem, os médiuns de efeitos físicos produzem em maior intensidade, acabam produzindo os fenômenos de materialização. Então, como nós dissemos, como Jesus tinha a habilidade de manipular os fluidos com muita presteza, isso para ele era muito fácil de gerar as chamadas materializações tangíveis do seu corpo perispirítico.
Alheio. Sabemos que ao desencarnar, algumas pessoas se desligam imediato, outras demoram mais ao desligamento, algumas até permanecem dias no seu corpo. Por que Jesus, quando apareceu a Maria, ele disse: não me toques, ainda não foi ao meu Pai? Não já era ele como Espírito Magno, com todos os poderes da sua mão, de um desligamento repentino, assim, imediato? Na verdade, quando ele diz que não fui ao meu Pai, é que ele estava ainda visitando as regiões inferiores, onde ele foi resgatar Judas. Então, era muito mais uma questão de preservação da própria Maria, porque ao mergulhar nesses fluidos, nessas regiões densas, mesmo Jesus, ele se impregnava daquelas energias, né? E quando ele fala, não fui para o meu Pai, é no sentido metafórico, porque na verdade ele estava em plena sintonia com Deus, né? E quando ele vai para a dimensão espiritual definitivamente, que Humberto de Campos relata no livro Boa Nova, na passagem 500 da Galileia, ele ascende ao alto, né? E as pessoas veem ele ascendendo e desaparecendo nessa ascensão. Então, nesse momento, ele definitivamente acessa essas aparições tangíveis. Então, esse ir ao meu Pai é nesse sentido, né, de ir para a dimensão de onde ele proveio, né, que segundo Joana de Ângeles é o Rei Solar. E no livro dos Espíritos diz, é colocado que os sóis são as habitações dos espíritos puros. Então essa ascensão dele é ir até o Sol, onde é a habitação natural dos espíritos puros, tá? Então, no caso de Jesus, é muito importante essas reflexões que Allan Kardec faz em A Gênese, porque muitos, numa visão teológico-dogmática, fazem um movimento de enaltecimento do lado físico de Jesus. Isso tem um objetivo, o objetivo de desconectar com o lado moral, porque o que caracterizou, melhor dizendo, o messianato de Jesus não foram as questões de ordem física. Ele tem um corpo especial, as próprias aparições. O que nós temos enquanto humanidade de herança da passagem de Jesus na Terra é o lado moral. E essas questões todas atinentes ao lado físico não passam de processo de distração das criaturas em relação ao lado moral. Porque, por exemplo, no movimento espírita, existem discussões e discussões, hoje nem tanto, mas já houve muitos processos em que as pessoas discutiam umas com as outras se Jesus tinha um corpo fluídico ou tinha um corpo físico. Vejamos que isso tudo é uma questão de menos importância, porque o que é mais importante? O corpo de Jesus ou a mensagem de Jesus? Então, essas teses levantadas por espíritos pseudo-sábios têm um objetivo, o objetivo de desfocar do que é mais significativo em Jesus. O que é mais significativo é o ensinamento dele em relação às leis divinas naturais e a prática das virtudes cristãs que ele exemplificou o tempo todo para todos nós. Então, qualquer movimento de focar nas questões físicas, se era tangível, não era tangível, se era
se todos os fatos que aconteceram foram milagres, nós estamos vendo que tudo isso é natural. Mas o que é mais importante? O legado dele, o legado moral, né? Para que nós fixemos daquilo que é mais importante. É isso que Allan Kardec vai falar logo em seguida, quando ele abordar a questão de Jesus ter sido um agênere. O lado moral, que é o mais significativo de tudo. O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Então é exatamente isso aqui que o codificador coloca. Não é os fenômenos, tudo isso é secundário. As próprias curas que Jesus operava eram secundárias. As pessoas que ele ajudou a curar com seu magnetismo, todas elas desencarnaram, né? E continuaram reencarnando, e como todos nós, os que não aceitaram naquele momento já o aceitam, os que o aceitaram e mergulharam nas virtudes que ele ensinou, evoluíram, hoje são espíritos superiores, há muitos deles estão por aí, principalmente no movimento espírita, atuando do lado da dimensão espiritual, não do nosso lado, do corpo físico. Por quê? Porque fizeram esse trabalho interior de mergulhar nos ensinos que Jesus nos legou. É o que existe de mais significativo. Qualquer movimento diferente desse são distrações que não nos auxiliam a compreender o significado da presença de Jesus em nossas vidas. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado, e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina. Em todo esse curto espaço de tempo, é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos, vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado, é traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos. Só fazia o bem, e isso não o punha ao abrigo da malevolência, que dos próprios serviços que ele prestava, tirava motivos para o acusar. Condenado ao suplício que só aos criminosos era infligido, morre ignorado do mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. Nada escreveu, entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o facho da civilização. Belíssimo texto de Kardec, né? Então mostra a grandeza de Jesus, a grandeza desse homem, como ele diz, obscuro do ponto de vista humano, do termo, sendo criado numa região muito ínfima, inclusive desprezada do próprio povo israelita, que era a Galileia, né? Tendo vivido ali toda a sua existência, iniciado o seu messianato lá na cidade de Cafarnaum, na Galileia, ele trouxe toda uma mensagem evolucionária para a humanidade. Como diz Kardec, se tornou o facho da civilização. A sua doutrina se tornou o facho da civilização. Então isso que é o mais significativo e que Kardec faz questão de frisar em A Gênese. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz reflexões sobre o Evangelho de Jesus e o significado dele nas nossas vidas.
em A Gênese, ele aborda toda essa impropriedade desses processos teológicos dogmáticos que muitas vezes são infiltrados dentro do movimento espírita para distrair as pessoas daquilo que é mais importante, que é o lado moral. Tinha contra si tudo que causa o malogro das obras dos homens, razão porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal o conhecessem de nome. Então aqui novamente Allan Kardec frisa o aspecto moral. O seu maior milagre foi o triunfo do lado moral, toda a conotação moral da sua obra, e que demonstra que era uma missão divina, porque de um povo marginalizado, que é o povo hebreu na época, era uma colônia do Império Romano, dentro do próprio país, proveio de uma região também que era considerada de segunda categoria, só perdia para Samaria, que era também ali na região onde tinham os samaritanos, que eram considerados heréticos. Depois da Samaria vinha a Galileia, e a Judéia, sim, que era enaltecida pelos judeus, que era a maior parte daquela região, onde fica Jerusalém. Então, tudo, do ponto de vista humano, concorria com o quê? Qual que era, assim, do ponto de vista humano, o que nós poderíamos tirar daí? Não havia poder nenhum, não havia, do ponto de vista humano, nada que fizesse com que a figura de Jesus se projetasse. E por que ele dividiu a história entre antes dele e depois dele? Exatamente por sua missão divina. E o que demonstra para todos nós que não é a pomposidade nem a suntuosidade do lugar onde nós estamos, das circunstâncias onde nós estamos, que produz as verdadeiras evoluções, ou chamadas revoluções para a humanidade. Então nós temos da Galileia surgiu essa grande evolução que foi a presença de Jesus. De Assis, que é uma cidade até hoje pequenininha, obscura, surgiu em plena Idade Média uma grande proposta evolucionária para a Igreja Católica, que era a única cristã na época. E assim nós vamos, se nós fizermos uma retrospectiva histórica, as grandes missões que evoluíram a humanidade não provieram de grandes centros, não provieram de príncipes, de reis, de pessoas com poder temporal. Mas o que mais caracteriza todo o trabalho evolucionário é o poder espiritual. E nesse aspecto, ninguém se iguala a Jesus. Agora vamos ver sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Também algumas reflexões muito significativas que Allan Kardec faz em A Gênese. Só tem em A Gênese esses dados que Kardec coloca.
e que são muito importantes para nós entendermos o significado mais profundo da presença de Jesus em nossas vidas. Está no capítulo 15, itens 64, 65, 66 e 67. O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-no os 4 evangelistas, baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia depois da crucificação e lá não o encontraram. Viram alguns nesse desaparecimento um fato milagroso, atribuindo outros a uma subtração clandestina. Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido em toda a sua vida mais do que uma aparição tangível, numa palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que, dizem, seu corpo voltado ao estado fluídico pôde desaparecer do sepulcro, e com esse mesmo corpo é que ele se teria mostrado depois da morte. Nós vimos no texto anterior que Kardec já tinha refutado essa tese, porque as aparições de Jesus depois da sua morte foram muito diferentes, a forma como ele conviveu com os discípulos, muito diferente de antes. Mas vamos ver a análise que ele faz aqui dessa tese rustanguista, que não foi o Rustang propriamente que trouxe, porque ela já nos primórdios do cristianismo já havia uma seita que pregava isso, que Jesus fez o que fez porque o corpo dele não era normal como o dos outros, ele tinha um corpo fluídico. Então vamos ver as reflexões filosóficas, morais que Kardec faz aqui a respeito dessa tese, porque é uma tese que é baseada no dogma da virgindade de Maria, que é um dogma da Igreja Católica, que foi criado muito tempo depois, que demonstraria uma derrogação de uma lei divina natural, que inclusive essa lei é uma das leis que tem um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos sobre ela. Que lei é essa? Lei de reprodução, né? A lei de reprodução, que é uma lei divina natural. Então Jesus era tão perfeito, que não poderia ter nascido por um ato pecaminoso, que é o sexo. Dentro da visão teológico-dogmática, o sexo é um ato pecaminoso, né? Desde de Adão e Eva, a humanidade peca fazendo sexo, como se um fenômeno natural da vida fosse um equívoco. Então Jesus era tão puro e Maria tão pura que não poderia ter nascido de uma relação sexual. Teria que ser uma coisa diferente. Então, como que um espírito crístico viria para uma missão derrogando uma lei divina natural, agindo de forma completamente diferente de todos os outros, tendo um corpo diferente, um corpo que não sentia dor, que não sentia fome, que não sentia nada do que as pessoas sentem, né? E viria para essa missão. Qualquer um faria isso, não precisava ser um espírito crístico, se fosse assim, porque ele não sentiu dor, ele não sentiu nenhuma necessidade, ele não sentiu nada. É o que Kardec vai fazer análise aqui em A Gênese sobre essa questão. Tudo seria uma farsa. Isso é inadmissível para um espírito crístico. Quando no Livro dos Médiuns, Allan Kardec analisa a possibilidade de espíritos puros reencarnar, ele utiliza uma frase muito peculiar. Eles fazem como um nobre que tira as suas vestes de nobre e
usa uma de plebeu, sem deixar de ser nobre. Só que o nobre aí ele usa como uma metáfora do espírito nobre, né, que utilizando num corpo, como o Afro leu o texto ontem, refletiu o texto que Kardec fala que Jesus tirou o seu perispírito da parte mais quintessenciada, que significa a parte mais pura do planeta. No planeta Terra tem várias esferas em torno do planeta. Existem as esferas dos superiores. Nas obras de André Luiz mostra muito claramente isso, especialmente o livro Nosso Lar. Acima da crosta tem a região umbralina, que é uma região de sofrimento. Acima, a hora que termina o umbral, começa as várias colônias. André Luiz descreve Nosso Lar, que era uma colônia já na periferia do umbral, já começando das colônias elevadas. A sua mãe, ele fala que vivia numa colônia muito mais elevada que a dele, significando que existem várias esferas. Nessas esferas existe a atmosfera psíquica do planeta. Jesus retirou o seu perispírito quando veio do Sol para encarnar da Terra. Ele precisava dos fluidos próprios da Terra. Então ele retirou dessa parte mais pura do planeta, chamada quintessenciada. O que diferenciava Jesus dos demais, sim, o espírito puro com o perispírito mais puro possível, dentro das possibilidades do planeta, e um corpo normal. É o que Kardec vai fazer análise aqui com muita propriedade. É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível, dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou contradizem. Porque o que caracteriza o agênese, ele fez análise do agênese no capítulo 14 do próprio agênese, no item 36. O que ele diz lá é que o agênere, ele tem essa característica, é uma aparição tangível, o agênere. Tangível, que ele pode ser pegado, você pode abraçar a aparição e tudo mais. Mas é uma aparição, daqui a pouco desaparece. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus após a sua morte. Então ele aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. Quando encarnado, em momento algum, mostra isso. Às vezes ele se isolava no deserto para orar. E aí nesses momentos ele se transfigurava, como nós temos a passagem do Monte Tabor, onde ele transfigurou, porque ele, em oração, ele praticamente assumia quase que o perispírito que não está preso dentro do corpo, ficava translúcido. Então, o que as pessoas viam era as emanações do perispírito dele, como está descrito na transfiguração do Monte Tabor. Então vamos refletir agora o aspecto moral da questão, que Kardec vai fazer essa análise, porque ele não coloca a impossibilidade, mas vamos ver como hipótese como seria se Jesus fosse um agênere. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos: o que precedeu e o que seguiu a sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem, e nada tem de anômalos.
pois que se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão em graus diferentes noutros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os dois estados que não podem ser assimilados. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente da dos fluidos etéreos. Naquela, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais da vida são atacados, cessa-lhe o funcionamento e sobrevém a morte, isto é, a do corpo. Então, é o que aconteceu com Jesus. Ele foi transpassado por uma lança, foi preso na cruz por cravos que laceraram as suas pernas, as suas mãos. Se ele fosse um agênere, nada disso seria possível, porque não tem como um objeto cortante ferir um agênere. Vamos continuar. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão, a vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais e não se podem produzir desordens análogos àquelas. Um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Tal a razão porque não podem morrer os corpos dessa espécie, e porque os seres fluídicos, designados pelos nome de agêneres, não podem ser mortos. Então, uma aparição tangível, como já está na dimensão espiritual, como você vai matar um espírito? Não é possível matar um espírito desencarnado. Você pode matar um espírito encarnado, né? Óbvio. Então, apesar da obviedade, Kardec necessitou fazer toda essa análise aqui, porque no livro Os Quatro Evangelhos de Rustang fala exatamente o oposto, que Jesus, até na hora da amamentar, ele fingia que mamava, porque ele não podia mamar, porque ele não tinha como digerir o leite. E os anjos transformavam o leite em sangue, introjetavam de novo no corpo de Maria, para poder ela nem perceber que ele só fingia que mamava. Então, praticamente toda a vida dele, todas as vezes que ele comia com os apóstolos, ele estava fingindo, porque, segundo essa tese, né? Então, vamos continuar com Kardec. Ele está mostrando fazendo toda uma reflexão para refutar essa teoria do corpo fluídico de Jesus. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como são de ordinário os corpos, e todos o puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio. Prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa, dado que pereceu na cruz, donde forçoso é concluir que, se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era o seu corpo. Então, dedução lógica, com base em fatos, com base em tudo aquilo que nós conhecemos da vida de Jesus, não em suposições e teorias esdrúxulas, como são essas dos quatro evangelhos. Surgiram muitas obras a partir dos quatro evangelhos. Temos a lembrança de uma, chamada Universo e Vida, que fala que Jesus preparou essa tangibilidade de uma forma tão dolorosa,
que nem células humanas ele usou. Ele usou células do trigo e da uva, que é exatamente o dogma da Eucaristia Católica, né? Que o corpo de Jesus era feito de trigo e o sangue é o vinho, né? Então, são teses católicas, de espíritos católicos, que querem colocar dentro do movimento espírita um movimento teológico dogmático. E todo o processo teológico dogmático, o que ele significa? Uma distração, um processo de fazer com que a pessoa desfoque do que é mais importante, que é o lado moral, são as virtudes que Jesus exemplificou. Isso que é o mais importante que qualquer outra coisa. Então, toda essa visão teológico-dogmática é para manter as pessoas numa superficialidade. Enquanto se fala do corpo fluídico e fica se discutindo tudo isso, o que é principal fica em segundo plano. Tá? Tem pergunta? Lírio, é uma dúvida. A questão da ressurreição, né, tão comentada pelos católicos, e como está falado ali, o seu corpo, você acabou de dizer que ele tinha o corpo físico e ele tinha o corpo espiritual. E no caso de o corpo não ser encontrado depois da morte, né, da crucificação e tudo mais, ele desvaneceu e desapareceu. Que esse corpo, você acha que tem algum motivo, alguma coisa desse corpo não ter sido encontrado? Ele tinha algo ou foi feita uma ação para que esse corpo ele se desintegrasse ou ele não ficasse pista? Kardec aventa a possibilidade de ter subtraído, de ter sido roubado o corpo, retirado do túmulo, né? Porque Maria de Magdala foi no túmulo 3 dias depois, não foi no mesmo dia, para preparar os rituais que eles faziam na época, de preparação do corpo, de passar unguento e tudo mais. Ela foi 3 dias depois. Então, vamos voltar aqui, Kardec coloca aqui, ó. Foi naquele... Aqui, ó. Atribuindo outros a uma subtração clandestina. Então, o que mais provável, porque como era o corpo normal, ele entrou em putrefação, como todos os corpos normais, né? Então, o fato de ter desaparecido, e tem esse dado nos evangelhos, não significa que desapareceu porque o corpo dele era fluídico e aí sumiu, porque ele simplesmente voltou para a dimensão espiritual. Então, o que Kardec coloca com muita propriedade, de uma forma muito lógica aqui, nessas reflexões. Então, continuando com as reflexões. Isso aqui eu já li? Não, ainda não. Aqui. Por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito, recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Pela mesma razão, o espírito sem corpo material não pode experimentar os sofrimentos, visto que estes resultam da alteração da matéria, donde também forçoso se conclua que se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar, é que ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de toda a gente. Então vejamos que são muito lúcidas as reflexões de Kardec. Se ele morreu na cruz, ao lado de 2 malfeitores que foram pregados do mesmo jeito que ele,
e ele era o terceiro ali. Os outros dois morreram da mesma maneira. Então ele tinha um corpo diferente dos outros. Se ele tivesse um corpo diferente, ele desapareceria. Na primeira martelada que desce no corpo dele, ele teria desaparecido, desintegrado. Não era possível. E aí ele vem colocando essas questões de ordem puramente material. Um espírito sem corpo não vai sentir nada. Um corpo sem espírito não sente nada também, porque quem sente é o espírito. O corpo é apenas, todo o sistema nervoso é comandado pelo espírito imortal. Aos fatos materiais, junta-se fortíssimas considerações morais. Agora ele vai falar sobre as questões morais, que são as mais significativas. Se as condições de Jesus durante a sua vida fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera como exemplo de resignação. As próprias virtudes do Cristo estariam em xeque. É fácil ser resignado, ter um corpo normal, ter um corpo diferente, não sente dor, não sente nada. Que exemplo seria um espírito desse daria? Veja que todo esse lado moral que Kardec vai começar a fazer análise aqui, coloca em xeque virtudes que todos nós somos convidados a modelar diante das várias situações de dificuldades na vida, doenças, problemas vários. Quem deve ser o nosso modelo? Jesus. Ele passou por uma série de situações, de dores e de sofrimentos, sem ter um único débito. Nós passamos porque temos, diante da lei de causa e efeito, uma série de débitos a ser ressarcidos. Mas fica a resignação dele, a paciência, a tolerância, toda uma série de virtudes que são modelos para que nós possamos nos modelar, ficaria tudo em segundo plano, porque ele fez o que fez simplesmente porque tudo nele era especial. Indigno, essa tese é indigna de ser apresentada, porque desmerece o Cristo, como Allan Kardec analisa aqui. Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo, até ao último brado, no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão, de um ser tão superior. Então vejamos que são muito lógicas. Virtudes simples como a honestidade estariam em xeque. Tudo o que ele fez foi uma comédia, foi uma farsa, desonesta, desonestidade e resignação falsa, paciência falsa, tolerância falsa, tudo seria falso, compaixão falsa, porque tudo nele seria especial. Vejamos que foi uma tese muito urdida por espíritos das sombras, utilizando de pseudo-sábios, pessoas que conseguem escrever, utilizando os médios e tudo mais, e tem capacidade para escrever, mas que é uma tese que uma análise mínima não a sustenta, como nós estamos vendo nos argumentos de Kardec. Numa palavra,
ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente, em vez de o elevarem. Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico. Todos nós somos seres trinos. Temos um corpo físico, um corpo perispiritual e somos um espírito. O que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. Então é aquilo que nós vimos. O que diferenciava ele de todos nós não era o corpo físico, é o espírito que ele é e o perispírito purificado que ele teve. Por isso, a capacidade de dupla vista, tudo aquilo que vimos ontem, a doação energética de fluidos curativos para as pessoas, tudo isso fez dele especial realmente, mas não pelo corpo, mas sim pelo corpo fluídico, o perispírito. Não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. Por que ele fala que não é nova? Porque estava se repetindo a mesma ideia no século XIX com a publicação dos 4 evangelhos de Rustank. No 4º século, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu ao seio da Santa Virgem, e que não nascera dela, que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas foram anatematizados no Concílio de Alexandria, em 360, no de Roma, em 374, e no de Constantinopla, em 381. Tinham a mesma crença os docetas, do grego doquem, aparecer, seita numerosa dos agnósticos que subsistiu durante os 3 primeiros séculos. Então é uma tese que vem já de muito tempo, mas que não se sustenta pelos fatos, pelas próprias leis divinas naturais, né? Porque sexo faz parte da vida e é uma coisa natural, não é nada sujo nem pecaminoso, né? A ponto de um espírito puro não poder nascer de uma relação sexual e ter um corpo normal, como Kardec refuta. Pergunta, gente, sobre isso, por favor. Alírio, a questão dessa questão do corpo, realmente o que importa, a essência, tudo isso, são detalhes que, na verdade, o que importa realmente é a mensagem que Jesus nos trouxe. Mas, assim, às vezes eu fico confortado, já que eu estou na doutrina pela fé raciocinada. Nós temos o Espírito da verdade que dá a entender que realmente seja Jesus. Diante de um fato desse, de um estudo, nós não tem tanta importância, porque a essência disso é a mensagem de Jesus. Mas já que a gente está fazendo um estudo da Gênese, que está tratando dos milagres, de um processo natural manipulado por um espírito puro, das energias, e às vezes eu fico assim, racionalmente, eu fico sem entender o porquê dentro de um detalhe tão bobo que é esse. Eu acho bobo porque não leva a lugar nenhum, dessa questão do corpo. Há uma dúvida que Kardec deixa claramente, bem explícito aí na fala dele, de que se o corpo foi roubado ou qualquer outra coisa. E aí eu questiono, assim, meu racional questiona, embora isso não tenha mínima importância dentro do contexto, por que a gente não tem isso explícito? Já que nós tivemos explícito todos os milagres, um entendimento muito claro, foi dado ontem, é claro para nós espíritas a explicação de tudo aquilo de forma natural, não tem nada de milagroso, mas é uma forma natural. E aí a gente chega nessa questão do corpo, já que é um estudo, né? E a gente não consegue uma resposta
suposições, né? A gente está fazendo suposições para chegar no final e dizer que o corpo era realmente material. Mas não existe assim nada de convicção da espiritualidade, especificamente de Jesus, que diga, não, o corpo era material e que ele foi roubado. E aí eu digo assim com honestidade, que meu racional não entende, não consegue entender o porquê há dúvida numa doutrina que é transparente, né, que tira os véus, né, que tem a capacidade de mostrar realmente a realidade como verdadeiramente ela é. Então eu trago aqui assim meu questionamento de conflito. Aí eu entro nesse conflito que eu estou falando para você. Os espíritos superiores, eles se ocupam daquilo que é relevante. Eles se ocupam do que é relevante e não do que é irrelevante. Então, não vai haver uma comunicação do Espírito de verdade para falar uma coisa tão insignificante como essa. Se o corpo sumiu, se ele foi roubado, por quem que foi roubado, isso não importa. O que importa, por exemplo, o que Kardec fala é lógico ou não? A questão do corpo, das virtudes que seria uma farsa, é lógico. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de lógica, não de verdades absolutas. Não, a verdade é isso, isso, isso. O que importa? Então, vejamos que entrar em conflito por causa de uma questão mínima dessa não faz sentido. É necessário refletir na lógica das questões, né? E qualquer espírito superior, ele vai se ocupar das questões morais. Isso não tem nada de moral, né? Quem é que roubou o corpo de Jesus? O que tem de moral? Só vai colocar um epíteto a uma pessoa, por exemplo, que vai ficar como mais um anematizado. Já tem Judas, que o traiu, que até hoje é colocado como as pessoas dizem, coisa ruim que, né? Ele já se redimiu, mas ainda a memória dele é cultuada de uma maneira totalmente distorcida. Se um espírito superior vier e falar, olha, fulano de tal roubou o corpo de Jesus, pronto, o pessoal vai começar a mentalizar negativamente para essa pessoa, uma coisa que não faz sentido. Então, jamais um espírito superior, ou mesmo um espírito de verdade, vai fazer uma comunicação para falar um detalhe tão insignificante desse. O que mais significa é a nossa reflexão. Veja, tudo que Kardec fala é muito lúcido, é até óbvio, mas as obviedades é necessário falar, porque existem tantas aberrações dentro do movimento que foram colocadas por espíritos pseudo-sábios e tudo mais, e que foram vistos como verdades. Tanto é que essa obra desdobrou-se em muitas outras obras, infelizmente, não deveria, porque ela choca o bom senso, né? Mas isso aconteceu e tem acontecido. Então, por isso, repetir o óbvio, repetir o lado moral, refletir sobre o sentido profundo das coisas, esse que é o grande objetivo da doutrina espírita. As cogitações de menor importância, como nós falamos, são apenas distrações do mais importante. De tudo isso que nós refletimos agora, o que fica são a mensagem de Jesus passada por tudo isso que ele passou. Ele foi um grande exemplo de obediência e resignação. São as duas virtudes que o Espírito Lázaro analisa no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obediência ao consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Jesus veio para nos ensinar as virtudes. É isso que é o mais significativo. Qualquer processo nosso de ficar focados nas coisas de menor importância é um mecanismo prejudicial a nós mesmos. O que mais importa somos nós,
refletirmos como que foi a obediência de Jesus ao próprio Criador, que o trouxe, porque o sofrimento maior dele não foi das dores que ele sentiu na crucificação, foi a dor moral, a dor de ver a nossa capacidade de crueldade na humanidade naquele momento. Essa foi a dor maior dele. O cálice que Kardec fala aqui, que ele fala, afaste de mim esse cálice, não era afastar o suplício, que ele já tinha previsto tudo isso, ele sabia tudo o que ia acontecer, isso está narrado no Evangelho. Foi essa mácula coletiva criada por tudo isso. Então, por compaixão a nós, ele sentiu toda essa dor, mas ao mesmo tempo foi plenamente obediente àquilo que estava previsto, dentro das possibilidades de tudo acontecer, e resignado. Então, virtudes fundamentais para nós, profundamente honesto, profundamente simples de coração. Então, Jesus é supremo em todas as virtudes. Se o corpo dele fosse diferente, tudo isso que Allan Kardec analisou, essas virtudes seriam todas ficção, não seriam aquilo que elas realmente são para todos nós. Tem pergunta, por favor? Alírio, nessa fala de Kardec aí, ele fala que o espírito ele sente a dor pelo corpo físico, né? Aí como é que nós podemos conciliar, por exemplo, essa fala dele com a gente vê a narrativa de André Luiz nas obras dele a respeito de espírito, né? Em sofrimento, né? Seria só sensações que o espírito sente pelo perispírito? Na verdade, são repercussões dos processos do corpo em espíritos materializados. No próprio Livro dos Espíritos, no ensaio, na pergunta que fala sobre o ensaio teórico das sensações dos espíritos, Kardec explica isso. A pessoa sensualista, muito ligada ao corpo, quando morre, ela não desencarna. Ela vai desencarnar muito tempo depois. Então, como ela morre, o corpo morre, mas as repercussões das doenças do corpo, dos acidentes, tudo continua com a pessoa, no perispírito, impregnando o perispírito. Então, na verdade, não é um sofrimento do espírito, é o sofrimento que ele teve no corpo repercutindo no perispírito. Como o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo, ele fica impregnado de fluido vital por causa do sensualismo. Então, essa impregnação de fluido vital gera todo esse sofrimento, que não é ficção, não é simplesmente uma lembrança de sofrimento, é um sofrimento real. Tá? Por isso que André Luiz cita de espíritos mutilados, doentes, com tumores, com tudo mais. Por quê? Eram pessoas que viveram de uma forma sensualista. Não necessariamente apenas suicida acontece isso, com qualquer pessoa que cultuou o sensualismo. Viveu para o corpo, para a vida do corpo, não viveu como espírito imortal. Quando nós vivemos como espíritos imortais momentaneamente encarnados, a desencarnação ocorre no mesmo momento que a morte corporal. A pessoa morre e desencarna. Pode durar alguns minutos, às vezes algumas horas, mas acontece no mesmo dia. Já o espírito sensualista, ele morre, mas pode vir a desencarnar meses, anos, até séculos. No livro Céu e Inferno, Kardec fala de um espírito que tinha 300 anos, que tinha morrido e que ainda cheirava a cadáver, de 300 anos depois. Está lá no livro Céu e Inferno. Foi estudado no estudo reflexivo sobre a desencarnação, esse caso. Vamos ver agora as predições do Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra. Esse texto de a Gênese, Kardec mostra muito claramente
o sentido de uma missão, no caso a de Jesus. Está em Gênesis capítulo 17, itens 1 e 2. Tendo vindo à sua terra natal, instruía-os nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Então vejamos o cenário, né? Jesus lá em Nazaré, onde ele viveu. Ele nasceu em Belém, mas os pais dele moravam em Nazaré. Assim que ele nasceu, ele foi morar com os pais em Nazaré. Por isso que ele é chamado de Jesus de Nazaré também. Então aqui ele está diante de pessoas que conheciam toda a família dele, né? Muita gente fala que Jesus é um filho único. Na verdade está aqui, irmãos, falam até o nome: Tiago, José, Simão e Judas. Eram irmãos de Jesus. Não Judas o Iscariotes, mas outro Judas, que era um nome muito comum. E tinha as irmãs também. Aqui ele não nomina as irmãs porque as mulheres eram, na época, não contavam muito, né? Você vê bem, até no Evangelho, as mulheres não aparece o nome. Ele tinha irmãos, tais e tais, e algumas irmãs, não aparece o nome das irmãs. Isso é anotado por Mateus. É muito interessante isso, a misoginia, né? O machismo que existia na época e até no evangelista. Então, diante deles terem conhecido Jesus e sabendo que os irmãos não eram sábios, os pais não eram sábios, as irmãs não tinham sabedoria nenhuma, como que ele podia ser tão sábio? Então desdenhava de Jesus por esse fato. Vamos ver o que Kardec analisa dessa situação. Enunciou Jesus dessa forma uma verdade que se tornou provérbio, que é de todos os tempos e a qual se poderia dar maior amplitude, dizendo que ninguém é profeta em vida. Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito de que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo seio vive, a confiança que lhe inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se ela sofre exceções, são raras estas, e em nenhum caso absolutas. O princípio de tal verdade reside numa consequência natural da fraqueza humana e pode explicar-se deste modo. O hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material, que muitas vezes faz que a maioria deles se negue a reconhecer a superioridade moral num de quem foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhes o orgulho com o terem de reconhecer o ascendente do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com ciúme e inveja. Muito interessante essa reflexão que Kardec diz, né? Porque, claro, Jesus trazia a sabedoria quando encarnado, devido ser já um espírito puro, diferente dos seus irmãos, que eram seres comuns,
né? O mesmo Maria, que é um espírito um espírito superior de alta envergadura, não chegava a ter a sabedoria de Jesus, não tinha como ser, né? Mas ele faz uma abordagem mais profunda ainda, colocando que os trabalhos mais profundos só são reconhecidos depois da morte daquele que trouxe. E durante a existência da pessoa, se ela se destaca de alguma forma em relação aos outros, o que vai acontecer é que ela vai enfrentar o ciúme e a inveja dos demais, que não compreendem essa capacidade maior do outro e busca denegrir a capacidade do outro por ciúme e inveja, e por não suportarem pelo orgulho tudo isso. É o que aconteceu com Jesus, né? Com a diferença dele ser um espírito puro. Mas isso é passível de acontecer para qualquer pessoa que se destaque em relação à comunidade onde ele vive, né? Entre os seus, principalmente, entre as pessoas que convivem mais próximo dessa pessoa, e entre aqueles contemporâneos que não conseguem compreender que alguém possa se destacar pelos esforços e por tudo mais. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo, por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído que promovem. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houveram compreendido a sua natureza espiritual e alargado o seu horizonte moral. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Então o próprio Kardec passou por tudo isso. Ele foi difamado, foi caluniado, né? Ele diz que uma maledicência corria na própria Sociedade Espírita de Paris, em que as pessoas sorriam para ele na frente e por trás o apunhalavam pelas costas, né? Então, para o invejoso, para o ciumento, quantos menores eles se acham, eles creem que se engrandece diminuindo o outro e fazendo ruído. Isso aconteceu com Kardec, aconteceu com todos, com o próprio Francisco de Assis, com qualquer pessoa que se destaca em relação por menor que seja esse destaque, vai ser muitas vezes difamado, caluniado, diminuído, porque os que não conseguem fazer a mesma coisa se sentem muito ofendidos com o trabalho do outro, como se o trabalho do outro ofendesse a pessoa, né? Na verdade, é um puro orgulho e vaidade. Do outro lado, toda a gente em geral faz dos homens apenas conhecidos pelo Espírito um ideal que cresce à medida que os tempos e os lugares se vão distanciando. Eles são como que despojados de todo o cunho de humanidade. Parece que não devem ter falado nem sentido como os demais, que a linguagem de que usaram em seus pensamentos hão de ter ressoado constantemente no diapasão da sublimidade, sem se lembrarem os que tal imaginam que o espírito não poderia permanecer constantemente em estado de tensão e de perpétua superexcitação. Então, aqui nesse texto, Kardec está falando de uma tendência da humanidade, de mitificar pessoas, de colocar pessoas como se fossem pessoas sobre-humanas, como ele diz, despojado de todo o cunho de humanidade.
Isso acontece muitas vezes com determinadas pessoas ainda enquanto elas estão encarnadas, e com muitos depois que elas desencarnam, né? Essa tendência a colocar o outro que se destaca como um ser sobrenatural, um ser sobre-humano, mas que na verdade é falsa essa ideia. No contato da vida privada, vê-se por demais que o homem material em nada se distingue do vulgo. O homem corpóreo que os sentidos humanos percebem quase que se apaga o homem espiritual, do qual somente o espírito se percebe. De longe apenas se veem os relâmpagos do gênio, de perto veem-se as paradas do espírito. Então são pessoas normais, são pessoas que sofrem, que sentem, que têm as dificuldades normais de todo mundo, mas que são vistos como sobre-humanos. É muito mais fácil, né? Distancia a pessoa da própria ideia daquele ser sobre-humano. Isso tem acontecido muito no movimento espírita, infelizmente, né? As pessoas admiram muito Chico Xavier, por exemplo, como se ele fosse um ser sobre-humano, sem fazer esforços para exercitar as virtudes que Chico Xavier exercitou, né? Se é assim com Jesus, as pessoas colocam Jesus como um sobre-humano, como um Deus encarnado, como tudo diferente da humanidade. Para quê? Para se distanciar dos exemplos que ele deu. Porque como a pessoa não faz esforços para modelar a pessoa que ela admira, ela ou se distancia ou denigre. Existem dois movimentos, né? O distanciamento psicológico emocional, colocando como um ser sobre-humano. Ele pode, mas eu não posso. Ele é capaz, mas eu não sou capaz. Mitificando pessoas. Existe essa vertente. Existe a vertente de se afastar, diminuindo. É um João Ninguém. É isso, é aquilo. Ele faz isso, ele faz aquilo. Começa as calúnias e difamações. Como Allan Kardec, durante a existência de Kardec, ele experimentou esse tipo de movimento, das calúnias e das difamações. Hoje, Kardec experimenta que tipo de movimento? O movimento espírita, em geral, costuma se difamar Kardec? Não. Mas colocam ele como um ser sobrenatural, como um ser sobre-humano. Kardec maravilhoso, isso, aquilo. Como se tudo o que ele fez foi acima da humanidade. Mas por quê? Porque, de uma certa forma, não queremos fazer os esforços para agir como Kardec agia, né? Refletir com bom senso, fazer todas as análises profundas como ele fazia. Isso é do ser humano, mas que prejudica o próprio ser humano. Perguntas? Depois da morte, nenhuma comparação mais sendo possível, unicamente o homem espiritual subsiste, e tanto maior aparece quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. É por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou por obras de real valor são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade, porque já tendo desaparecido os invejosos e os ciosos, os ciumentos, cessariam os antagonismos pessoais. A posteridade é juiz desinteressado do apreciar a obra do Espírito. Aceita sem entusiasmo cego, se é boa, e a rejeita sem rancor, se é má, abstraindo da individualidade que a produziu. Aqui Kardec fala do meio, né? Então, nem a calúnia e difamação dos invejosos, dos ciumentos contemporâneos, nem o enaltecimento daqueles que vão para o lado da mitificação da pessoa, de colocá-la como sobre-humana, mas daqueles de bom senso, que já não distanciando da persona, foca nas ideias,
foca nas ideias trazidas pela pessoa e não na persona. Então, se nós observarmos, por exemplo, todos aqueles que bebem na fonte kardeciana, nem enaltecem Kardec, não convivemos com ele, no sentido daqueles que conviviam próximo lá na Sociedade Espírita de Paris, que muitas vezes caluniavam, difamavam, e aqueles que buscam focar nas ideias, admiram a obra de Kardec, não para mitificá-lo, mas para ver o quão profunda é e buscando fazer os esforços de desenvolver as virtudes que Allan Kardec desenvolveu e manifestou em toda a sua obra. Com qualquer pessoa que se destaca, deve ser assim o trabalho, né? Distanciando da pessoa, fisicamente falando, e focado nas ideias, nos conteúdos que essa pessoa tem trazido, traz. Tanto menos podia Jesus escapar às consequências deste princípio inerente à natureza humana, quanto pouco esclarecido era o meio em que ele vivia, meio esse constituído de criaturas voltadas inteiramente à vida material. Neles, seus compatriotas apenas viam filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele, e assim sendo, não percebiam o que lhe dava a superioridade e o investia do direito de os censurar. Verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus, que o desprezavam do que sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam e aos quais inspirava simpatia. Por isso que Jesus deixou Nazaré e se estabeleceu na casa de Pedro, em Cafarnaum. Historicamente, é por essa razão. Pode-se fazer ideia dos sentimentos que para com ele nutriam os que lhe eram aparentados, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava, para dele se apoderarem, dizendo que perderam o juízo. Marcos capítulo 3, versículo 20 a 21, 31 a 35. Também está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de obrar pelo demônio, de outro, era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas? E deverão estes queixar-se de que os seus concidadãos não os tratem melhor do que os de Jesus o tratavam? O que há de estranhável é que no século XIX e no seio de nações civilizadas se deu que há 2000 anos nada tinha de espantoso por parte de um povo ignorante. Então se deu lá na Galileia, se deu em Paris no século XIX, continua no Brasil no século XXI e assim vai até que a humanidade resolva por exercitar as virtudes do Espírito imortal. Minhas palavras não passarão. A Gênese, capítulo 17, itens 24, 25 e 26. Aqui a Kardec vai analisar o sentido profundo da mensagem de Jesus. Como nós estamos falando, de tudo que se aborda em Jesus, o que mais importa é a sua mensagem. Por isso ele mesmo disse: as minhas palavras não passarão. Vamos ver as reflexões. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: sabes que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos a conduzir cegos.
Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O anterior, Mateus capítulo 15, versículos 12 a 14, e o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, Mateus capítulo 24, item 35. As palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas terão as suas palavras chegado até nós puras de toda ganga e de falsas interpretações? Apreenderam-lhe o espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Vejamos que são perguntas muito reflexivas que Kardec faz aqui. As palavras de Jesus trazem o código moral. Ontem nós estávamos falando sobre as parábolas, que são verdadeiros códigos morais. São símbolos que Jesus utilizou para todas as épocas da humanidade. Quanto mais evoluída a humanidade, mais ela vai adentrar nos códigos morais das parábolas. Na história do cristianismo, os próprios espíritos superiores que nos legaram a doutrina espírita colocam que houve muita deturpação. Será que houve deturpação das parábolas? Não. Porque como que você pode deturpar algo que você não entende? Não entende nem o significado. Para a maioria das pessoas, na época que se deturpava, porque hoje já não existe mais isso, na época, na Idade Média, as parábolas eram histórias sem muito nexo. Veja a sabedoria de Jesus. A sabedoria dele tamanha, porque ele colocou o principal nas parábolas como códigos morais, para serem decifrados futuramente. Impossível de ser modificado, porque as pessoas não entendiam nada. Então, essa história infantil que Jesus está contando aqui era própria daquele povo infantil, então deixavam passar. As adulterações, percebe-se algumas adulterações mais nítidas em situações não parabólicas, não simbólicas. Nós detectamos uma vez no Evangelho de João, tem uma oração que Jesus está falando, é uma oração muito profunda. Essa oração está no livro A Presença Amorosa de Jesus em Nossas Vidas, que é uma conversa dele com Deus. Lá no meio da oração vem um versículo totalmente desconectado, não tem nada a ver com o teor do que está sendo colocado, do que ele está falando de uma forma muito sublime com Deus. Nós colocamos até um adendo na obra, colocando que ali provavelmente foi uma adulteração, foi colocado, não tivemos como provar isso, porque não temos como acessar os originais, mas ali houve uma interpolação de algo totalmente estranho, ao restante do texto. Por quê? Não era o simbólico, toda a fala era uma conversa de Jesus com Deus, de repente tem um versículo que não faz sentido ali. Mas as parábolas, elas foram preservadas até hoje, pela sabedoria do Cristo. Por isso que ele diz, as minhas palavras não passarão. E Kardec, quando ele fala que Jesus colocou nas suas palavras um código de moral, esse código está exatamente nas parábolas.
Quanto mais evoluída for a humanidade, quanto mais as ciências que interpretam os símbolos evoluírem, como nós vimos ontem, o Kardec falando que o Espiritismo marcha pela universalidade do ensino dos Espíritos e a par com a ciência, as ciências que interpretam os símbolos vão evoluir cada vez mais, tendo capacidade de interpretar os símbolos que Jesus utilizou de uma forma cada vez mais profunda para todos nós. Então, de um modo geral, o que aconteceu? Todas as interpolações, as adulterações, não, segundo Joana de Ângeles, não fizeram com que as adulterações prejudicassem a maior parte do Evangelho, exatamente por ele ser simbólico. E aí não prejudicou, porque aquilo que não se entende não tem como deturpar. Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais, em degrau não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra. Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual Jesus fez condição expressa de salvação? Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Todas finalmente serão assim em teoria, como na prática, a expressão pura da sua doutrina? Nós sabemos que a resposta a essas perguntas todas é não. A maioria das religiões cristãs estão distantes das virtudes cristãs, infelizmente. De cristianismo, o que mais importa é isso que Kardec coloca aqui na segunda pergunta. Terão todas adotada como regra de proceder a prática das virtudes? A doutrina espírita veio exatamente para reviver isso que os 300 anos de cristianismo foi praticado. As práticas das virtudes cristãs para se viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus. E não simplesmente falar que é cristão e não praticar o cristianismo dentro da própria vida. Porque falar que é cristão é muito fácil, basta se dizer adepto de uma religião qualquer e cristã, mesmo da doutrina espírita, porque temos muitos fariseus dentro do movimento espírita. Por quê? É aquela pessoa que fala que é espírita, mas ainda não entendeu que o verdadeiro papel do espiritismo em nossas vidas é para que nós possamos compreender as leis divinas e praticar as virtudes. Isso é puro Kardec, estamos vendo aqui na pergunta que ele faz. Será que o movimento espírita já está em condições todas de fazer o que Kardec coloca aqui? Proceder à prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação? Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus do seu tempo? Será que o movimento espírita já está liberto dos fariseus modernos? Ainda não. Ainda temos muita gente que faz da doutrina espírita uma religião a mais, e não o cristianismo redivivo que ele é para ser, para reviver a atmosfera dos primórdios do cristianismo, essa atmosfera em que o exercício das virtudes é primordial, o tempo todo fazendo esforço para desenvolver as virtudes. Todos nós somos convidados a isso. Somente assim é que podemos dizer que somos espíritas de fato, como Kardec diz lá no Livro dos Médiuns, espíritas cristãos. Sendo uma só e única a verdade, não pode achar-se contida em afirmações contrárias
E Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro que outras o condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem apreendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. Em a Gênese tem um texto que Kardec que analisa que é aquele: haverá um só rebanho, um só pastor. No futuro, todas as religiões vão se convergir para as virtudes que Jesus ensinou. Porque o ser humano vai cada vez mais caminhar em direção à verdade. A verdade vai cada vez mais nos libertando dos dogmas. As religiões dogmáticas tendem a desaparecer, porque ninguém vai conseguir. Uma pessoa que evolui intelecto moralmente não suporta os dogmas, porque os dogmas são verdades absolutas que não condizem com a realidade. Por isso que há tanta discrepância entre as chamadas seitas cristãs, como Kardec diz aqui, porque cada uma quer colocar a sua verdade, mas em interpretações equivocadas do próprio Evangelho de Jesus. Não converge, porque se todos nós começarmos a convergir para as virtudes cristãs, para as leis divinas que existem na nossa consciência, se todos nós espíritas começarmos a fazer isso verdadeiramente nas nossas vidas, nós vamos ter um movimento cada vez mais pujante, exemplificando o que é verdadeiro cristianismo. Outras pessoas que querem também evoluir vão começar a se aproximar cada vez mais. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita em nossas vidas. Trabalhar para que nós efetivamente conheçamos em profundidade as leis divinas e desenvolvamos as virtudes cristãs em nós, nos libertando de tudo aquilo que nos desune, que diverge para uma união profunda pelo coração, pelo sentimento. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram essas mesmas palavras. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, aquela certeza, tudo aquilo que não provém da esfera do Cristo, tudo aquilo que foi falseado vai desaparecer. Todas as religiões dogmáticas, todos os processos de falsificação do pensamento do Cristo, né? Por exemplo, essa ideia que nós refletimos na primeira parte da manhã do rustanguismo, do corpo fluídico de Jesus, tudo isso vai desaparecer do movimento espírita. Tudo que não se coaduna com a proposta de Jesus, com o projeto iluminativo de Jesus, vai desaparecer de todas as religiões, da própria doutrina espírita, do movimento espírita, porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos superiores, mas do movimento espírita, porque todas as máculas que existem são tentativas de espíritos pseudo-sábios infiltrarem conteúdos falsos na doutrina, mas não são da doutrina, porque ela é dos espíritos superiores, não dos espíritos pseudo-sábios. Mas o movimento se impregna disso tudo. E aí, gradualmente, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, como disse Jesus. Então, é muito importante isso para nós no movimento espírita, não nos preocuparmos com as interpolações, com as coisas duvidosas que se colocam dentro do movimento.
porque tudo vai desaparecer. Toda prática que não condiz com aquilo que está no programa, no projeto iluminativo de Jesus, vai desaparecer. Porque esse projeto é para a humanidade inteira, é para toda a Terra, não é só para grupos específicos ou países específicos.